Vamos começar. Toma sua água, vamos lá. Bom dia a todos. Vamos começar mais uma reunião semanal da disciplina de urologia. Hoje ela será apresentada pelo nosso R5, Dr. Rodrigo Bocos. Pode começar, Rodrigo. Está sem som ainda. Rodrigo, som. Agora estão me ouvindo? Perfeito. Para mim, sim. Vamos lá. Então, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo. Vou apresentar mais uma reunião do departamento. Começando aqui o primeiro caso, então, MFP, 32 anos, procedente de Campinas. A paciente vem para uma consulta de rotina. Ela, no momento, totalmente assintomática e fez um exame de ultrassom de abdômen de rotina, solicitado por um médico de clínico geral, que viu aí uma massa adrenal esquerda de difícil caracterização pelo método e procurou um urologista para elucidação diagnóstica. Tá ok. Pode falar, doutor. Então, Rodrigo, eu ia perguntar para um dos R4 na reunião. Deixa eu ver aqui, Ivan. O Ivan está presente? Ivan, Matheus, Marina. Bom, Rodrigo, por que você pediu a tomo já de cara, já que eles não estão aí? A tomografia, nesse momento, é por conta dessa massa adrenal. O ultrassom, ele não é um exame que consegue dar muitas características, né? Então, Tá, a gente precisa de um exame um pouco maior, com uma acurácia um pouco maior, para saber os detalhes dessa massa, inclusive a captação de contraste, etc. perfeito. Show. Complementando o que você colocou, que eu acho totalmente correto, deixa eu ver, o Daniel Larran já está aí? Ainda não, doutor. Daniel? Bom, então vamos prosseguir para a gente comenta de novo. E que exames laboratoriais você pediu, Rodrigo? Foram pedidos exames laboratoriais gerais, doutor. Só uma triagem inicial, Ah, só para ver se a paciente tem alguma outra alteração de exame, algo que chame atenção, mas por enquanto nada específico para tá, pensar em perfeito. adrenal. Ó, tô vendo aqui, o Daniel entrou. Bom, deixa a gente continuar, que ele está frio no caso. Segue, daí a gente pergunta para ele de novo. Ok. Pode ir. Então, a paciente retorna com os exames, não apresenta nenhuma alteração de hemoglobina, hematócrito, nada de alteração de função renal, glicemia também normal, urina 1 sem alterações. Tá ok. E a tomo, se tem essa tomo que você pediu? Eu tenho a imagem da tomografia, inclusive eu vou aproveitar que o Dr. Daniel entrou, Aham. e se ele quiser comentar a respeito, mas, Dr. Daniel, se o senhor quiser comentar, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom O dia. Rodrigo me passou esse exame aí, eu selecionei algumas imagens para a gente comentar aqui na reunião. Ótimo. Nós temos aí nesse primeiro slide 4 imagens tomográficas do abdômen superior. São 4 fases diferentes. Na verdade, a primeira imagem é uma tomografia sem contraste, as outras 3 são fase arterial, venosa e uma fase tardia, né? Todas elas são de cortes do nível ali do abdômen superior próximo da loja adrenal esquerda. Então a gente identifica terço polo superior do rim direito e uma pontinha do polo superior do rim esquerdo, e anterior a esse polo superior do rim esquerdo, na loja adrenal, a gente identifica uma lesão expansiva bem delimitada, heterogênea. No pré-contraste, onde o Rodrigo está apontando, a gente vê calcificações, mas nas fases pós-contraste existe realce, um realce com padrão progressivo pelo meio de contraste. Então, na fase arterial ele não é tão evidente, mas nas demais fases fica mais evidente, né? Isso depois ficou evidente, ficou comprovado com a medida de densidade. Não sei se você tem algum slide aí com isso, Rodrigo. Então, no pré-contraste e no pós-contraste houve um ganho
de densidade, aí a gente está comparando o pré-contraste com o arterial, mas se a gente comparar o pré-contraste com a fase venosa, é mais ainda evidente isso. É um realce que é progressivo, não tem washout, né? Então, tem imagens coronais, Rodrigo, isso. Aí, imagens no plano coronal, a fase venosa do exame, só para demonstrar, então, a relação da lesão da loja adrenal esquerda com as demais estruturas. Tinha uma relação aí com o estômago, com o polo superior do rim esquerdo, com o baço também, com o pâncreas na fase... no corte axial deu para ver bem aí a relação com... se você voltar um slide, Rodrigo, por favor. Isso. A relação aí com a veia esplênica, né, e com Onde a está a cauda veia, pancreática. Daniel? O Daniel, Essa estrutura. perdão. Isso, mostra pra gente. Essa daqui, doutor? Vamos ver, aponta... Eu não estou vendo o seu cursor, mas aí anterior essa... mais anteriormente, a veia esplênica, isso aí essa estrutura tubular mais densa anterior à lesão é a veia esplênica. Tá difícil, eu não consigo apontar aqui. Tá. Bom, em resumo, nós temos uma lesão bem delimitada, mas heterogênea na loja adrenal esquerda. Ela tem contato e é indistinta, principalmente da haste lateral da glândula adrenal, o que favorece a sua origem, né? Pelo fato de estar na loja adrenal e ter esse contato e ser indistinta da haste lateral, favorece a origem adrenal. Não tem características típicas de nenhuma das lesões que a gente conhece, então não tem características de adenoma típico, não tem características de mielolipoma. Carcinoma de adrenal não está típico porque a vascularização não é tão intensa e heterogênea como a gente costuma ver. Metástase também não é frequente, única deste tamanho, sem um primário conhecido. Então nós estamos diante de uma lesão que infelizmente não conseguimos fechar um diagnóstico por imagem. De qualquer forma, é uma lesão grande heterogênea numa paciente jovem que merece seguir a investigação aí, né? Daniel, desculpe interromper, mas quando você olha assim a tomo, parecia umas calcificações. Você leva em conta ou você acha que não caracteriza nada nesses diagnósticos que você colocou? A gente leva em consideração, sim, mas não é típico de alguma lesão. Calcificações em adrenal, geralmente a gente vê em lesões granulomatosas tratadas, que não cabe aqui, né, diante do quadro que foi apresentado. Carcinoma de adrenal pode ter também calcificações, mas os demais aspectos da lesão não favorecem carcinoma de adrenal. Adenoma raramente tem calcificação, né? E as outras lesões também frequentemente não têm calcificações. A gente tem que lembrar também de outras possibilidades que não origem adrenal, né? Então, um tumor de origem retroperitoneal, os tumores mesenquimatosos e até tumores neurais, tá? Mas não está típico de nenhum deles aí. O Daniel. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Daniel, você usou dois termos típicos, assim, diferentes que você costuma descrever a adrenal. Ganho de contraste progressivo e sem washout. Você remarcou esses dois pontos. Por que isso? O que é diferente de outros casos de adrenal? Sim. Sempre nós ficamos atentos com o padrão de realce das lesões de adrenal, né? Eu quis destacar aí o realce progressivo e a ausência de washout para dizer que justamente não tem características de adenoma. O adenoma, a gente sempre costuma ver o washout quando a lesão de adrenal é indeterminada, e quando o washout é bastante intenso, isso favorece lesões malignas, né?
na verdade, em detrimento de lesões benignas do adenoma, no caso, né? Quando o washout é inferior a 60%, a gente está diante de uma possibilidade de um adenoma pobre em gordura. Então, nesse caso, o washout não cabe por 2 motivos. Primeiro, pelo aspecto da lesão, que é bastante heterogênea, então não cabe aplicar o washout aí. E se a gente quisesse aplicar, ele na verdade, não teve o washout, ele teve um realce progressivo. Então, não cabe aí diagnóstico de adenoma com pouca gordura. Tá? Na verdade, por isso que eu quis destacar. E sobre o ROI, que você mediu a densidade da lesão com e sem contraste, o que isso traz de informação para você? Primeira informação que é indispensável na avaliação de qualquer lesão pela tomografia, independente do órgão, é dizer se a lesão é sólida ou não, né? Então, se ela tem um ganho de realce aí, né, um ganho de densidade do pré para qualquer fase pós-contraste maior que 20 unidades, Hounsfield, significa que é sólida. E nessa lesão a gente viu que é sólida, né? Então, comparando o pré com a fase venosa, você tem um número aí, Rodrigo? A média do pré de 27 unidade Hounsfield e do pós de 65. Então, ó, de 27 para 65, quase 40 unidades a mais, né? Então, isso significa uma lesão sólida. Assim, um diagnóstico que a gente tem que lembrar, mas é bastante raro, né? É hemangioma de adrenal. O hemangioma em outros órgãos costuma ter esse realce progressivo, né? E é descrito hemangioma de adrenal, mas é uma raridade, exceção, não cabe aqui a tomografia definir esse diagnóstico, né? Eventualmente a gente pode ter uma surpresa no histopatológico aí. Daniel, só a última questão, assim, bastante rápido. Eu te ligo do consultório e pergunto, ó, diante de todos esses quadros, o que você me ajudaria mais com o exame de imagem? É tomo ou ressonância? Qual seria melhor? Ou acabou por aí? A ressonância não pode complementar nada? Nesse caso, a ressonância não traria muitas informações adicionais. Eu acho que diante de uma lesão com esse tamanho, este aspecto, numa paciente jovem, eu acho que tem que programar a retirada desta lesão aí, né? O Rodrigo, ela não tinha mais alterações nos demais órgãos, né? Não, doutor, nada foi encontrado. Então, acho que tem que programar aí a ressecção cirúrgica, na minha opinião. Vamos lá. Só o Rodrigo sabe isso aí ainda. Vamos com calma. Rodrigo, e aí, a sequência? Bom, vamos lá. Obrigado, doutor, pela explicação. Aqui só tinham mais algumas imagens, só para a gente ver a relação com os demais órgãos também, aparentemente com plano de clivagem com todos os órgãos adjacentes. Então, aqui, conforme o doutor já explicou, uma lesão de 5x5x7, heterogênea e tudo mais. Bota só a medida 5 por... aqui, ó, 7.3. Isso. E conforme já todas as características que o doutor Daniel já apresentou. Nesse momento, foram solicitados alguns outros exames específicos para adrenal, pensando aí que talvez pudesse, apesar da paciente não apresentar sintomas, que talvez pudesse ser um quadro inicial ou que ela pudesse ter alguma outra característica. Então... Só uma pergunta, que isso aqui é válido, extremamente importante. Os R4 já chegaram? O Ivan? Acredito que já, doutor. Ivan, então vai você foi escolhido. Nesses exames específicos para adrenal, quais você pediria aqui para elucidar para a gente? O Ivan, acho que ele não está na sala. Marina, então, vamos lá. Também não, doutor. Tá bom, então tem vai os sobrar... R3, Jefferson ou João. Tá bom, então Jefferson. Jefferson, pensando numa lesão adrenal específica do quadro já colocado, que exames você pediria aí para dar uma luz? Por exemplo, se é um tumor secretor, quais você pediria? Bom dia, professor. Bom dia. Eu acho que assim, a gente, como já está aí mesmo na urina 24 horas, a gente tem que descartar, né, essas lesões de as metanefrinas aí para poder descartar que possa ser um tumor da medula da adrenal, que possa ser isso. Também cortisol 24 horas também, apesar da lesão estar mais medular, a gente também tem que avaliar essa possibilidade de estar envolvendo o córtex adrenal, então pedir cortisol também pode ser uma boa pedida. Ok. Aí.
Muito bom. E, Rodrigo, seguindo isso daí, você pediu o cortisol também ou você achou que só para descartar da medula da Nesse, adrenal pediu só esses daí? nesse momento não foi pedido, dada a característica da lesão, né? É, Então, foi só solicitado as metanefrinas urinárias e o ácido vanilmandélico. E ambos vieram dentro do valor de referência, sem alteração, tá. na E urina 24 horas. agora só, já que você é o representante maior aí, dos residentes, diante desses exames normais, você estaria feliz, ó, encerrou, ou você tem na manga mais algum outro exame que você poderia pedir para de imagem ou funcional, imagem funcional, para dar uma luz no que é? Então, doutor, dado que é uma paciente jovem, né, que essa lesão é uma lesão heterogênea, acredito que a prosseguir, talvez, a investigação seria mais prudente, dado que a gente tem aí, por exemplo, dá para lançar mão do PET com um MBG, por exemplo. Muito bom. Vamos ver agora aqui. Doutora Elba, está presente? Vamos ver aqui. Oi, tô sim. Ah, Bom presente. dia. Bom dia. Obrigado a participação. O que Imagina. você comentaria do MBG, no caso, uma lesão adrenal? Eu acho que antes de você intervir, é importante fazer um estudo com metildobenzoguanidina, que é um exame marcado com iodo 131 ou iodo 123, e aí a gente não faz PET, a gente faz uma cintilografia de corpo inteiro, e podemos fazer SPECT-CT, né? Então a gente roda uma imagem tomográfica da área junto com a CT e funde as imagens. Então, esse exame, como ele é um exame extremamente tem uma alta especificidade para diagnóstico de feocromocitoma, é um exame que deve ser indicado mesmo com os marcadores normais para você excluir feocromocitoma. Outra coisa que você Ok. pode lançar a mão, só para complementar, que você falou de PET, se a gente pudesse, não temos aqui, é fazer um PET com dotatate. Bom, dotatate a gente tem, mas dopamina, por exemplo, seria bacana para poder fazer esse diagnóstico. Mas hoje a gente tem o SPECT-CT com MBG. Tá, só uma complementação, quer dizer, especificidade alta, quer dizer, se o PET for negativo, não deve ser fel, é isso mesmo? Estou no É raciocínio certo? isso, Marcelo, que a gente tem que sempre lembrar, no caso do exame de MBG, é que ele é um exame que, para você fazer, eu não peguei o começo do caso, não sei se a paciente toma medicações. Existem Nenhuma, doutora. medicações. Ah, perfeito, porque existem medicações que interferem na captação de MBG, porque são as medicações justamente que reduzem toda a sintomatologia decorrente do fel. Mas como ela não toma nada, então aí a gente tem uma especificidade alta. Isso cai se você, por exemplo, tem interferência de medicações, né? Principalmente Tá, antipertensivos. Tá bom? tá bom, perfeito. Marcelo, Rodrigo, Professor, Marcelo, oi. Ah, perdão, Toro-san, posso? Então, nesse perfeito. caso, você pediria esse MIBG, mesmo o paciente sendo assintomático, normotenso, ou antes você pediria dosagem de renina? Não, eu pediria, Toro-san, independente aqui dos comentários, mas só reforçar minha ideia, porque você pode ter as metanefrinas que o tumor libera para fora, normais, mas lá dentro, como o metildobenzoguanidina, que faz o MIBG, ele entra nos precursores, o danado vai acabar se acumulando dentro do tumor, mesmo com os exames normais. Então, vai dar a ideia se só tem lá e um outro fator se também tem em outros lugares, né? Se ele é multicêntrico ou não. Então, eu não faltaria de pedir, não faltaria de pedir, sim. professor, posso fazer uma Fala. pergunta? Pois não, lógico. Aproveitando a doutora Elba também, esse caso, doutora Elba, a gente fez aí a tomo, mas o diagnóstico ainda não elucidou. Se fizesse aquele PET com FDG,
ele poderia trazer alguma informação nova aí para que ajudasse na elucidação diagnóstica? O PET com vocês estão me ouvindo? Sim. Então, o PET com FDG, você pode utilizar para você avaliar tumores da córtex, da adrenal, assim, mas para avaliar a medula, o FDG ele não tem uma sensibilidade muito alta. Vamos supor que o paciente tenha um carcinoma, né, da córtex. Aí o FDG ele poderia ser útil para você estadiar esse paciente, mas ele não é tão útil para você avaliar tumores que são como feocromocitoma. Poderia ser positivo, sim, tá? Não quer dizer que seria negativo. Mas aí, como o FDG ele capta em tumores de vários tipos, como vocês já estão cansados de ver, não vai te dar uma patologia em vivo, digamos assim, né? Esse diagnóstico que eu acho que é importante é você ter certeza que ele não tem um FEL, né? Porque se for um tumor, um carcinoma, você vai operar, mas se for um FEL, é bom você estadiar antes. Bom, você vai ter que estadiar de qualquer forma, mas como o Marcelo falou, você pode estadiar melhor com MBG, esse paciente, pensando em FEL, tá bom? Ok. Obrigado. Vamos lá. Alguém? Rodrigo, vamos lá? Vamos lá. Bom, pensando então na característica da lesão, que a gente viu aquela imagem heterogênea na tomografia, foi solicitado nesse momento uma ressonância de abdômen com contraste, e que na verdade não trouxe nenhum componente aí muito diferente do que a tomografia já tinha visto. A ressonância é um pouco mais sensível, mas viu só a necrose hemorrágica central e o componente sólido periférico, mas a característica da lesão se mantinha. E só reforçou também que ela tinha plano de clivagem preservado aí com as demais estruturas adjacentes. Foi solicitado também um PET com um MBG, que era o que o paciente tinha disponível, e o exame veio completamente normal. Não sei se a doutora Elba quer fazer algum comentário, mas sem alterações no exame do PET. Só corrigindo, Rodrigo, ali em cima está escrito PCI, tá vendo? É pesquisa de corpo inteiro com MBG marcado com iodo 131. Então, como eu te falei, esse exame aqui, ele é um exame de cintilografia convencional, e aqui tem as imagens estáticas. Aqui, o que foi feito foi um DTPA, inclusive, porque só para ter uma ideia, eu estou apontando, vocês não estão vendo eu apontar, mas aqui vocês estão lendo que está escrito DTPA posterior, DTPA anterior? Mais ou menos. Isso. Aqui, o que foi feito aqui? Eles injetaram DTPA para poder identificar o rim e, eventualmente, se tivesse algum foco acima, que seria visível na imagem de baixo, que é só o MBG, poderia, eventualmente, identificar um foco que poderia ser um feocromocitoma. Então, só para deixar claro que esse é um exame, varredura de corpo inteiro, na projeção anterior e posterior, e imagens estáticas nas projeções anterior e posterior, com complementação com o DTPA, para avaliar a FEL. Aqui não foi feito o SPECT-CT, que às vezes ajuda, por quê? Porque o SPECT, né, a imagem tomográfica, ela é muito mais sensível. Então, é bacana, se você puder fazer um SPECT e complementar com CT, é melhor para você pegar aquela lesão, avaliar aquela lesão. Só lembrando que tamanho que é mesmo? 7 centímetros. É enorme, não. Então, bom. Negativo, tá bom? Certo. Rodrigo, agora você está no ambulatório, você vai discutir com o chefe do dia. Você tem mais alguma coisa na manga ou acabou aí? Agora, não tem muito o que fazer, né, doutor?
Agora, Não, acho você que, já pôs ali, saiu o slide antes. Deixa eu eu apertar acho aqui. que, eu acho que agora é ressecção cirúrgica mesmo. Já fez toda a Não. investigação, a gente já viu que a parte metabólica também não está ativa, e acho que agora não tem muito o que fazer a não ser ressecar, né? Deixa eu ver agora o chefe do dia, não sei que dia se discutiu. Wagner, o Wagner está na reunião? Deixa eu ver aqui, não consigo ver, não. Wagner está. Wagner, essa lesão apareceu para você no seu ambulatório de terça. Qual a conduta aí que você proporia? Eu acho que ele está fora do domínio. Adriano Fregonese, você é o chefe do dia. Qual a sua visão agora? Foi indicado a cirurgia robô assistida. Então, se for robô, logicamente que teria que ser com alguém que não eu, porque eu não tenho experiência. Não, Então, dentro da se fosse sua comigo, visão. logicamente, eu faria uma incisão, faria uma cirurgia aberta e faria a cirurgia tradicional de adrenalectomia. Você faria um chevron subcostal ou pensaria Faria um chevron. tamanho da lesão, né? Isso. Grande. Obrigado, Adriano. Ricardo Minhaoca, aí, não sei se também caiu no seu dia, você pensaria aberta, ficaria no limite da vídeo, que é uma lesão grande. O que você pensa? Ô Marcelo, esse caso fui eu que conduzi, eu só queria, antes de comentar da cirurgia, falar um pouquinho da investigação. Você tinha falado dos exames laboratoriais, eu fiz a investigação, viu, do cortisol, eu acho que cabe para todos os casos, eu talvez tenha pecado em não passar esse exame para o Box, foi normal, mas no meu entender, todas as lesões têm que ser pesquisado hipercortisolismo e produção de metanefrinas, né? Aí a questão de hiperaldo e produção de hormônios androgênicos depende mais da clínica. Em relação à ressonância, eu acabei pedindo também, porque como não houve elucidação diagnóstica na tomografia, eu achei que a ressonância talvez pudesse mostrar algum sinal de hiperintensidade em T2, alguma coisa que levantasse a suspeita para carcinoma. E a preocupação realmente era com carcinoma devido ao tamanho da lesão. Em relação ao MBG, que o Dr. Osamu comentou, eu achei que era fundamental pedir, porque você bem sabe, né, nessas lesões, se de repente é um fel oculto, pelo tamanho da lesão, a manipulação cirúrgica é intensa na glândula. Então, seria um desastre se tivesse um fel ali não diagnosticado no momento da cirurgia. Certo. Em relação à ressecção cirúrgica, na verdade, patologias de adrenal, de um modo geral, eu não vejo necessidade de usar cirurgia robô assistida. Geralmente é uma cirurgia bem factível por vídeo comum. Mas, neste caso, pelo tamanho da lesão, a dificuldade de dissecção ali da parte superior da glândula e o íntimo contato com a cauda do pâncreas e o baço, torna essa cirurgia muito difícil. Então, e sempre com o risco da ruptura capsular, né, no caso, eventualmente, inclusive, de ser uma doença maligna. Então, foi por isso que eu optei por indicar ressecção robô assistida. Se não, eu acho que eu tentaria fazer laparoscópica pura, mas na dificuldade ali de completar o caso, ou no risco, né, de haver ruptura da cápsula, eu não teria nenhum problema em converter a cirurgia e fazer por via aberta. Tá, ô Ricardo, aqui ó, você vai para o centro cirúrgico, o tamanho dessa lesão, não deu hormônio para nada, o MBG não captou. Você já não vai pensando que pode ser NEL, sua visão aí, particular, sua experiência, do tamanho dela. Eu confesso para você, Marcelo, que nos casos que eu tive um caso somente que eu ressequei, que nem era uma lesão tão grande, que vieram com aqueles critérios suspeitos para carcinoma. Nessa paciente, eu sinceramente, a despeito, só pelo tamanho eu achei que pudesse ser, mas como ela é uma paciente muito jovem, eu já tive um caso semelhante a esse e realmente eu achei que não fosse. Mas, novamente, né, eu acho que a cirurgia assistida por robô dá essa maior destreza e técnica para evitar, eventualmente, uma ruptura de cápsula. E os trabalhos atualmente, eles têm defendido que pode se expandir, né, os limites de indicação de cirurgia minimamente invasiva para lesões maiores. Eu acabei perguntando para você e para o Adriano, porque independente da via, você falou, a tendência hoje, acho que os novos têm que sair com essa formação, mas você tem que fazer a via que você se sinta seguro e tire o tumor inteiro, porque uma pulga atrás da orelha aí, pelo tamanho aí de Senel, eu ficaria pensando. Muito bom, Rodrigão, você conhece tudo, você e o Ricardo, né, agora estou sabendo, não vou mais perguntar.
Ô, Vamos lá. Marcelo, Fala, Sam. eu tive um caso assim, com essa característica, só que muito maior. Era o dobro desse tamanho. Ô, louco. É verdade. E o doutor Juliano fez por laparoscopia. Era do lado esquerdo. E veio como hemangioma cavernoso. É um caso raro, que também é um diagnóstico diferencial, como o doutor Daniel já comentou, né? Então, mas assim, tirando a destreza de fazer, eu acho que primeiro a gente tem que pensar no mais comum, né? Mas acho que até aqui foi bem. Exato. Bom, e aí, Rodrigo? Vamos lá, então. Eu vou passar aqui um vídeo rápido a respeito do procedimento, só para a gente ter uma ideia, então. A cirurgia, então, foi robô-assistida. Aqui a gente mostra o rebaixamento do cólon esquerdo. E o doutor Ricardo também, se quiser fazer algum comentário do procedimento, pode ficar à vontade, por favor. E aqui, efetivamente, começou a dissecção do nódulo. A gente pode perceber que ele tem realmente íntimo contato ali com o baço, só que a gente vê que os planos de clivagem eles estão preservados. Então, a gente vê aqui já o nódulo aparecendo, e foi dissecado, então, toda a gordura em volta aí do nódulo, e no início foi até um pouco difícil de achar o plano, mas depois que a gente encontrou o plano correto aí, já foi circundando toda a lesão, e é possível ver, então, que a lesão, ela, apesar de ser grande, expansiva, ela não tinha invasão dos órgãos adjacentes. Então, aqui Rodrigo, vou só comentar Aqui, só a estratégia foi um pouco diferente. Pelo tamanho da lesão, eu comecei a dissecção abrindo a gerota e afastando a lesão do rim, né? Eu, em geral, quando vou abordar a adrenal, acho que o Marcelo faz da mesma forma, eu vou medialmente e já tento pegar a vascularização, né, a veia. Perfeito. Nesse caso, pelo tamanho da lesão, não tinha nem exposição do vaso, então mudou um pouco a estratégia e a gente foi da parte lateral para medial. Tá ok. Muito Exato. bom. E aí a gente pode perceber que a lesão, você vê que ela não tem invasão mesmo, né? Que ela solta da gordura facilmente aí ao redor dela, e a gente já consegue ver aí a parte vascular da lesão, né? Então, aquilo que o Dr. Daniel tinha comentado aí da veia esplênica passando do lado e tudo mais, a gente consegue perceber então que é uma lesão muito bem vascularizada. E que essa acho que foi, na verdade, talvez a parte mais difícil aí da lesão, foi conseguir separar ela de todos os vasos e fazer a ligadura de todos os vasos ao redor, né? Então a gente vai perceber aí que o robô, ele dá essa possibilidade, né, de você identificar até vasos menores, que às vezes na cirurgia aberta a gente não consegue ter essa noção, e eles foram todos identificados, ligados. Sim. Então, a gente vê que a imagem realmente ela é extremamente boa. E aqui é um detalhe, né? A glândula adrenal agora sendo dissecada, e a gente vê que a glândula adrenal ela tá normal. Então, ela amassada aí, né? O aspecto macroscópico dela é um aspecto normal. Então, ela foi possível de que ela fosse preservada. E aqui, então, continuando a ligadura aí dos vasos da lesão. Aí tinha vários vasos anômalos, né, uma vascularização irregular. Geralmente, nessa cirurgia, a gente só faz uma ligadura, praticamente, que é da veia adrenal. Mas, como vocês viram ali, o órgão estava preservado, então foi só a ligadura dessa vasculatura anômala mesmo. E não houve oscilação de pressão em nenhum momento de cirurgia. Certíssimo. Aí você já fica mais tranquilo, né? Começou a mexer no tumor. Rodrigo, você que vai sair daqui a pouco, você sempre avisa o anestesista da manipulação antes de pegar a veia adrenal, a possibilidade de fel, deixa algum medicamento pronto no procedimento? Rodrigo. Sim, com certeza, doutor. Isso foi, inclusive, uma aula que eu assisti uma aula do doutor Ricardo, que ele deu no Proteus ano passado, e ele até colocou um slide que ele coloca que é o pulo do gato, você
clampear a veia renal o quanto antes, né? A veia adrenal o quanto antes, exatamente evitando a manipulação. E aqui a parte interessante que, terminando a cirurgia, embalando aí a lesão, a gente vê que a loja ficou muito boa, né? Muito bom. Agora, uma cirurgia sem nenhuma recorrência. Pois não, o Carlos quer comentar. Oi. Ricardo, você não tem um diagnóstico etiológico da lesão, uma lesão grande, com várias hipóteses, e você não quis tirar a adrenal. Não fica um pouco, assim, sem diagnóstico? Vamos deixar a adrenal porque está bonitinha? Qual foi o raciocínio de você não tirar a adrenal? Porque não sabemos o que é. Perfeito, Carlos. Confesso para o senhor que, na verdade, até antes da cirurgia, a gente tinha dúvida, não só se era uma patologia primária da adrenal, mas, inclusive, na discussão ali na perioperatória, a gente ponderou a possibilidade de ser um giste, pela proximidade que tinha ali com a parede do estômago posterior, inclusive. Para mim foi uma surpresa, na verdade, no intraoperatório, verificar que a adrenal estava preservada, e eu confesso que gerou dúvida, viu, de deixar essa adrenal para trás ou não. Mas para mim ficou muito claro ali, que claro que o vídeo está editado, mas na hora que separou a glândula da lesão, doutor Carlos, era muito claro o plano de clivagem entre as duas estruturas. Então eu achei por bem preservar a adrenal. Mas a decisão então você considerou que não fosse uma lesão da adrenal, é uma lesão extra-adrenal. Perfeito. Ok, perfeito. É justificar deixar a adrenal lá, certo? Mas eu concordo com o Ricardo. Lógico, a gente está vendo aqui banhinho tomado, é questionável, realmente. O Rodrigo, agora todo mundo está esperando. E o Anato? Vamos lá. Eu só destaquei aqui algumas coisas. Essa pinça que eu achei bem interessante para a retirada da peça, que facilitou muito a retirada, que é uma das dificuldades que às vezes a gente tem na vídeo, né? Em sacar, fazer luva e etc. E aqui essa pinça do robô, que é extremamente fácil de manipular e muito útil, né? Muito seguro também na hora do procedimento. Aqui também destacando os portais, como eles foram colocados, e a incisão final para retirada da peça, aqui uma incisão de fine steel para retirada e deixado o dreno no final. Essa aqui, então, é a imagem da peça, o que saiu na hora. A gente abriu também a peça para ver como é que era, a gente consegue ver esse componente necrótico, hemorrágico, e eu vou solicitar ao Dr. Leandro que comente aí, por gentileza, a parte do anátomo patológico. Olá a todos, bom dia. Bom dia, esse Leandro. caso do nosso laboratório, e a gente realmente recebeu como produto de adrenalectomia, e essa lesão medindo 7 centímetros de maior diâmetro, e pesando 92 gramas. Então, a lesão era o todo, né, assim, não tinha mais nada, exceto um pouco de tecido adiposo em volta, mas o tumor era toda a lesão ressecada. E nós realmente não identificamos parênquima adrenal normal nesse espécime, nem macroscópico, nem microscópico. Pode passar, Lucas. Bom, então, a gente vê aqui nessa imagem, eu peço desculpas que a imagem ficou um pouco amarelada, eu não consegui corrigir o filtro. A gente observa aqui no lado direito da imagem que essa lesão, ela tem uma cápsula fibrosa, isso já é um detalhe diagnóstico para a gente, e é inteiramente uma lesão mesenquimal, é uma lesão fuso-celular com intensa deposição de material colágeno. Pode passar? Aqui de novo, são células fusiformes, sem atipias praticamente. Eu quis realçar nessa imagem aqui, nessa foto, 2 vasos com paredes bastante espessas, bastante alinizadas. Próximo. E aqui outros vasos dispersos na lesão, com trombose e hemorragia, talvez explicando esse aspecto necrohemorrágico visto aos exames de imagem e no aspecto macroscópico também da lesão. Antes de continuar e levar o raciocínio adiante, foi muito interessante essa relação cirúrgica e mesmo a relação da imagem, as informações, melhor dizendo, que esse tumor tinha relação com a parede posterior do estômago, com veia esplênica e até com a haste da adrenal. Então, quando a gente está pensando em neoplasia de retroperitônio, seja de adrenal ou não, a gente tem sempre que considerar algumas possibilidades diagnósticas, mesmo sem saber da histologia.
E tumores retroperitoneais mesenquimatosos são importantes nesse diagnóstico diferencial. Lesões de aparelho digestivo, como giste, leiomyoma, também são importantes. E quando a gente se depara com essa morfologia de uma neoplasia fuso-celular, essas hipóteses, então, são mais prementes ainda. A gente tem que ter mais em mente, então, que essas hipóteses são mais fortes. Próximo. Essa lesão tinha ainda áreas, então, mais hialinizadas e áreas com aspecto de calcificação. A imagem da direita, uma ossificação ainda. Então, não era só cálcio depositado. Havia ossificação mesmo, uma metaplasia óssea, explicando, talvez, aquelas imagens Mãe, da fotografia. olha os guaxinins chegando, filha da puta. Tá chegando. De monte. Doutora Adriana, é melhor o senhor desligar o microfone. Próximo. Então, o nosso diagnóstico na morfologia foi de uma neoplasia fuso-celular, histologicamente benigna, não tinha nenhum sinal de malignidade, não tinha atipia, não tinha mitose, as áreas de necrose estavam vinculadas àqueles pontos de trombose, não tinha caráter infiltrativo, era uma lesão totalmente bem delimitada por uma cápsula fibrosa, e a gente, então, ficou com algumas possibilidades morfológicas que a gente quis tentar resolver com a imunistoquímica. Próximo. Então, as principais hipóteses eram essas, do ponto de vista morfológico. Um leiomyoma, hialinizado, um chivanoma ou neurofibroma, anaplasias neurais ou de origem de nervo periférico, o giste, então aqui reforçado pelo ponto de vista radiológico que tinha contato com a parede posterior do estômago, outras neoplasias mesenquimatosas, como o tumor fibroso solitário, que a gente tem que botar no diagnóstico diferencial, e mesmo não sendo benigno, sendo maligno, tem que levar em consideração que retroperitônio é um sítio comum de lipossarcoma. Então, existem algumas formas de lipossarcoma que fazem diagnóstico diferencial morfológico muito difícil entre lesão benigna e maligna, dentro do próprio lipossarcoma. Então, a forma de lipossarcoma desdiferenciado de baixo grau simula em muito uma neoplasia benigna. Então, por isso que ela está dentro desse contexto de diagnósticos diferenciais. A nossa imune, então, foi baseada nisso, e a gente partiu, então, para esse estudo. A neoplasia, então, foi positiva para vimentina, S100, SOX10, que é uma outra marcação de origem neural, P16, que a gente considerou inespecífico, e CD56. Todas as outras demais marcações praticamente foram negativas. Vou mostrar algumas imagens, então. Pode passar? Então, foi vimentina, S100, GFAP e CD56 positivos. Próximo. SOX10 positivo, a imagem da esquerda, um índice proliferativo bem baixo, em torno de 10, 15%, a marcação da direita. Próximo. E negativos para citoqueratina, então pensando eventualmente uma neoplasia que pudesse ter algum componente epitelial, negativo para STAT6, que é um marcador de tumor fibroso solitário, negativo para SEKIT, que é um marcador de giste, negativo para marcadores vasculares, como o CD34, marcando apenas vaso, negativo para marcadores de músculo liso, como a desmina, marcando apenas parede de vaso, e negativo para MDM2, que é um marcador de lipossarcoma. Portanto, o nosso diagnóstico foi de chivanoma. Tá? Então, juntando morfologia, fuso celular, encapsulado, e vasos hialinizados com essa marcação imunistoquímica. Leandro, perdão, desculpe interromper. Aproveitando a experiência sua e do professor Attanásio aqui, eu vejo um anátomo desse tipo. Eu vou ligar para você e comentar. De onde você acha que veio isso daí, com esse diagnóstico? Essa mesma pergunta para você e para o professor Attanásio. Isso vem de filetes neurais, a origem é nervo. Ele tem vínculo, ele se surge a partir de algum nervo vinculado a alguma estrutura retroperitoneal. Mas por que ele foi aparecer justo junto ao adrenal? Professor Attanásio, o senhor tem algum caso na experiência, alguma coisa? Leandro, se tinha outro? Professor? Eu não tenho, não. Acho que é o Leandro que tem que responder. Não, tem que aproveitar os dois, né? Uma experiência tão boa, tem que ter um caso difícil. Bom, lembrando que próximo ao adrenal a gente tem vários gânglios, né, várias estruturas neurais. Então, várias sinapses são feitas ali. Então, é uma região ricamente inervada, isso a gente sabe. Mas, próximo, Lucas, pode passar. Os
schwannomas são neoplasias, então, benignas, que se originam de células de bainha de nervo periférico. Então, isso, qualquer topografia pode acontecer. Caracteristicamente, é uma neoplasia bifásica, do ponto de vista morfológico, alternando áreas hipercelulares com áreas hiposcelulares. Nesse caso, era mais ou menos homogêneo, com áreas mais hialinizadas. Qualquer faixa etária acometida, mais preferencialmente entre 20 e 50 anos, essa moça tinha 30 anos. 90% são esporádicos, mas existe associação com neurofibromatose, especialmente tipo 2. E aí aquela informação do Daniel, se não me engano, que perguntou para o Bocos se havia alguma lesão sistêmica, é interessante, porque se houvesse outras lesões, tinha que se pensar talvez mais provavelmente numa lesão sindrômica. Membros, especialmente os superiores, são mais acometidos, mas mediastino posterior e retroperitônio também são sítios frequentes do schwannoma. Tá? Macroscopicamente é uma lesão, então, realmente bem delimitada, tudo mostrou até agora que fosse realmente bem delimitada, desde o exame de imagem, cirurgia e a nosso exame macroscópico e microscópico, encapsulada, isso faz diferença para o nosso diagnóstico diferencial com neurofibroma, por exemplo, e quase sempre, não foi esse caso, a gente consegue achar o nervo, especialmente nas lesões menores, que se acaba incluindo tudo. Obviamente que essa lesão de 7 centímetros, 90 gramas, a gente não incluiu tudo, a gente fez uma amostragem. Mas nas lesões menores, que você inclui toda a lesão, você vincula isso aí àquele nervo que deu origem. É uma lesão sólida, do ponto de vista macroscópico, pode ter áreas císticas, normalmente por degeneração, por hemorragia, e calcificação. Na micro foi isso que eu falei. O cuidado que nós patologistas temos que ter é que esses casos podem apresentar atipias, aí só para o pessoal que estava na reunião da URO na segunda-feira, que eu apresentei um outro caso, essas atipias daquele caso também levaram a confusão diagnóstica. Nesse caso, então, a gente tem que ter cuidado, que o schwannoma pode apresentar atipias, que são chamadas degenerativas, então, quanto mais velha essa lesão, maior a chance dela apresentar essas alterações. Vasos hialinizados é uma constante nesses casos, então, é um dado morfológico que a gente usa para critério diagnóstico. E trombosos. Raramente pode evoluir para maligno. É isso. Obrigado, Leandro. Apesar do caso não ser nosso, agradecer a explicação, a demonstração do caso. E vou aproveitar só uma pitada aqui. O André Moraes, da Oncologia, que está aqui presente na reunião, não sei se ele ainda está. Na sua experiência, você acha que encerrou por aí? Ou você faz um segmento depois, algum exame especial? Você já viu algum caso desse tipo? Só para orientar a gente. Bom dia a todos. O schwannoma é um tumor bastante complexo do ponto de vista clínico, mas o tratamento básico nessa situação é a cirurgia isolada. Tá? Não existe nenhuma evidência até o momento publicada para se fazer qualquer tratamento adjuvante, exceto quando existe qualquer risco de extravasamento da lesão, tá? Ou que seja isso determinado pelo patologista, que existe aí uma ruptura ou eventualmente infiltração e talvez invasão dos limites da lesão, suspeitando de resíduo, aí você pode e deve fazer radioterapia loco-regional, né, para tentar evitar uma recidiva local. Agora, tratamento sistêmico é complexo, como de todos os sarcomas de maneira geral, tá? Existe alguma experiência sendo publicada recentemente aí com imunoterapia, ainda aguardando comprovação, não tem qualquer legalização dessa indicação no FDA ou em qualquer outra associação de regulamentação de drogas. Então, o tratamento cirúrgico e acompanhamento. Obrigado, André. Joia. Rodrigo, segue. Certo. A paciente evoluiu bem, então, não tem nenhuma queixa, a ferida operatória dela ficou em ótimo aspecto, foi retirado o dreno e já teve retorno aí às atividades laborais com esse diagnóstico, vai fazer segmento, a princípio, aí, sem nenhum segmento específico, mas a longo prazo, provavelmente o Dr. Ricardo deve solicitar aí algum exame de imagem para acompanhar. O residente, o Jefferson, vai só falar rapidamente a respeito desse tumor de adrenal, schwannoma. Tá ok. Rapidamente, Jefferson. Pode deixar, professor. Bom dia novamente. Obrigado. Jefferson, R3 da URO, vou falar sobre um relato de caso.
de um chivanoma de adrenal, e que também faz um pouco de uma revisão da literatura. Então, os chivanomas, como até o professor já falou, são tumores da crista neural, são raros, tumores viscerais raramente incluem o retroperitônio, mas quando incluem, são 1 a 3% de todos os chivanomas, né, o que corresponde a menos de 1% dos tumores retroperitoneais. Passar, Rodrigo, por favor. O relato de caso aqui é uma mulher de 32 anos, na verdade, com uma dor em flanco direito. Foi solicitada uma ultrassonografia que viu um achado incidental. Foi feito hemograma, exames de bioquímica, todos normais, e que na tomografia revelava uma massa aí de 6 por 9,5 centímetros, mas sem nenhum outro sinal de metástase, sem nenhum outro sinal de neoplasia em nenhum outro foco. E assim como no nosso caso foi optado pelo PET, aqui foi feito e foi visto que tinha uma captação elevada, uma captação com 9,5 de SUV, o que foi proposto, né, nessa época como sugestivo de malignidade. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor. Foi coletado todos os exames endocrinológicos, igual foi feito com o nosso caso, todos negativos, e aí foi optado, devido ao tamanho da lesão, por fazer uma adrenalectomia transperitoneal mesmo, foi feito aberta, nessa ocasião, também pelo tamanho do tumor. Uhum. O AP veio com essa dificuldade, veio uma possibilidade de um chivanoma de adrenal, como o próprio professor Leandro disse, encapsulado, né? Uma lesão fusiforme. Foi levado para a imunohistoquímica, tinha todos os achados sugestivos de algo não tão maligno, né? Um Ki67 baixo, CD34, desmina, tudo baixo. Só que no S100, né, S100 e vimentina, foi difusamente positivo. A conclusão histopatológica, imunohistoquímica, foi que poderia corresponder a um chivanoma de adrenal benigno aí, do tipo A, como o doutor Leandro falou. Pode ir. Oi, professor. Ô, Jefferson, parece que é a irmã gêmea dessa daí que vocês apresentaram, né? Essa é cópia do... Só se passou muito rápido, eu acho que até eu que te estressei. Volta aquela imagem lá do PET. Vamos aproveitar, Elba, aí que eu não entendo tanto isso aqui. Onde que está o... Mostra pra gente aqui, porque foi diferente. A única coisa que eu vi diferente do nosso caso. Mas não é esquerdo? Não. Aqui, né? Isso. Veja bem, vocês querem que eu comente agora do PET, Marcelo? Bem rapidamente, meio minuto. É o seguinte, o FDG, vocês estão vendo que a massa é grande. Se você pegar aquela imagem do canto superior esquerdo, se puder apontar, a imagem transaxial, lá em cima, você não consegue apontar? Bom, ela é uma massa arredondada heterogênea. Lá do lado esquerdo, vai lá para o só o PET. Isso. Você está vendo que ela é uma área redonda, mas ela tem regiões de maior captação e menor captação de FDG. Então, ela tem um aspecto que poderia ser um sarcoma, porque eles têm áreas heterogêneas em termos de atividade metabólica. Os chivanomas benignos, né, eles captam FDG por causa de um aumento da vascularização. Então, na verdade, a gente faz avaliação de lesões, principalmente para membros inferiores, musculoesqueléticos, para avaliar com FDG se é um tumor maligno ou benigno, e a gente encontra lesões chivanomatosas que tem, em geral, uma captação baixa, e eventualmente nós encontramos lesões concomitantes no retroperitônio. Então, o FDG para chivanoma, ele é um bom método para você identificar outras lesões no corpo. Okay. Agora, só uma coisa, Marcelo, essa captação de 9 é muito raro, porque o SUV de um chivanoma não passa de 4 normalmente, por isso que isso aqui parece maligno. Então, eu até brinquei que parecia irmã gêmea, mas com esse PET aí eu queria a sua opinião, parecia mais maligno que benigno, né? Vamos ver o que o Jefferson termina. Obrigado, El. Jeff. Beleza, professor. Então, assim, a discussão, né, que o autor propõe é justamente, né, que a incidência aí pode até aumentar em pacientes mais idosos, acima de 70 anos, mas que
a grande maioria aí dos tivanomas são lesões benignas, encapsuladas, né, e que podem formar massas sólidas, e às vezes até pode ser quistos, né, como até o doutor Leandro falou que poderia acontecer. Diante dessa classificação, existe essa hipercelularidade, caracterizando o tipo A, ou essa hiposcelularidade, caracterizando o tipo Antoni, tipo B. E devido a essas propriedades, né, que não secretam e são assintomáticos, os tivanomas acabam, né, sendo diagnósticos incidentais e acabam sendo submetidos, né, mesmo dependendo do tamanho deles, à conduta cirúrgica. Pode passar, por favor? Então, devido ao aumento, né, são tumores extremamente raros que a gente via, mas que vem tendo um aumento dos diagnósticos, devido aos exames de triagem, devido aos exames que são solicitados, né, exames de imagem muito mais comuns atualmente. E aí vem falando que o PET com o FDG, ele é interessante, mas que ele tem uma boa sensibilidade para detectar lesões malignas, principalmente aí em lesões que são maiores, né? E nesse caso, como era uma lesão aí que chegava a 9 centímetros, foi optado por fazer. Mas que se fosse uma lesão muito pequena, às vezes menor do 4 centímetros, talvez eles optassem por não realizar. E com relação à necessidade de biópsia, né, foi falado que devido aos riscos, né, do procedimento, pela localização, geralmente optado por não realizar essa biópsia. Pode passar, por favor, Rodrigo? Justamente está falando aí. E que o diagnóstico final realmente fica por conta da imunistoquímica. Então, inicialmente foi feito um procedimento cirúrgico, acreditando que fosse uma neoplasia maligna, só que o resultado depois, com toda a imunistoquímica, foi justamente que era algo benigno. E que realmente só a imunistoquímica aí associada ao anátomo patológico pode dar esse diagnóstico definitivo. Obrigado. Muito bom. Marcelo. Oi, pois não, professor. Marcelo, veja, a localização desse tumor é retroperitoneal extraadrenal. Né? Acho que deve ficar bem claro. Perfeito. As terminações nervosas você encontra em qualquer localização, né? Correto. Inclusive, a requisição para esse exame não foi adequada, né? Foi mandado com uma adrenalectomia, não é, Leandro? Na verdade, bem não tinha nada de adrenal, né? Também teria que ser prestado atenção, né? Ser enviado o exame, né? Nossa, quis testar ao máximo aí a acurácia a perspicácia do patologista. Rodrigo. Sim, doutor. Encerrando, vamos ver se vai dar a mensagem final em 2 frases para quem vai olhar a massa adrenal, que se falaria hoje. O que ficou evidente aqui, inclusive a gente revisou um pouco aí de literatura, não tem muitos casos publicados, mas as características elas são realmente muito semelhantes nos exames, então exames laboratoriais todos normais, paciente normalmente assintomático, só uma perguntinha, de exame. Desculpa, Rodrigo, laboratorial, para fixar, o que você pede, rotina nossa? Bom, a princípio pede aí as metanefrinas urinárias, o exame de cortisol e exames gerais, né, para ver glicemia, se tem alguma outra alteração, e também anemia ou qualquer outro sintoma sistêmico associado. E na continuidade da investigação, o exame de imagem, normalmente a gente opta aí pelo PET com o MBG, no caso foi feito só a cintilografia com o MBG, mas a gente percebe, esse daqui foi uma exceção realmente pelo SUV aumentado, mas normalmente o PET realmente não tem um SUV muito grande. E só que a gente vê que a história ela se repete, né? São incidentalomas que têm um comportamento benigno na tomografia, normalmente com plano de clivagem preservado, e são massas que podem chegar aí até tamanhos grandes, então 7, 10 centímetros, e que a imunistoquímica é fundamental para que seja feito o diagnóstico diferencial. Perfeito. Tá joia. Muito bom. Estamos quase no final da reunião. Daqui a pouco o Carlos vai apertar a gente, que são 8h30. Eu acho que ficou aí uma ótima... Apesar de ser um caso raro, a gente investigou tudo. Então, deu para ter uma visão de como conduzir massas adrenais, como colocado, são cada vez mais frequentes, que a gente faz ultrassom quase para tudo hoje em dia, exames laboratoriais, exames de imagem, toma e ressonância, o Daniel colocou, são semelhantes, o MIBG para FEL, e o patologista
a gente contar com um time para conseguir fazer essa elucidação, que realmente o diagnóstico é difícil. Professor Carlos, o senhor tem mais alguma coisa? Não, está ótimo, estamos em cima da hora, o tempo perfeito. Acho que podia encerrar a reunião. Muito bom, Marcelo. Tá, joia. Agradecer aos residentes, aos participantes, todos trouxeram informações muito boas. Obrigado. Obrigado a todo mundo, bom dia. Bom dia. Até quarta. Tá, joia. Tchau, tchau. Bom dia.